Olá, tudo bem? Eu tô aqui para falar com você um pouquinho sobre um assunto que a gente está ouvindo bastante, né? Infelizmente, que é o aumento da ansiedade nesse período de isolamento social, né? Então, muito provavelmente, se você não está experimentando momentos mais ansiosos, você conhece alguém que tá, né? Desde o início da pandemia, acho que só a notícia de um vírus, né, uma ameaça externa real que ameaça a nossa integridade física, né, só o fato de existir isso já causa ansiedade. Porque é isso, né, a ansiedade, ela tem essa função, né, a ansiedade saudável, o estresse saudável, tem essa função de proteger, né, da gente se proteger, aquela reação instintiva humana de se proteger de um perigo real. O problema é quando a gente vivencia, experimenta ansiedade sem nenhum fator externo real, existente, né? Eu tô falando isso porque a gente está falando especificamente da ansiedade que a gente está experimentando nesse período, né? Por conta do vírus e tal. Mas antes, né? Vamos pegar uma pessoa que tá passando por um processo de ansiedade e muitas vezes ela falava assim, eu não sei por que eu me sinto ansiosa. Né? Então, assim, tem muitas questões que a gente pode conversar em outros vídeos, com outros temas, né? Do porquê, né? A gente vivencia esses momentos de ansiedade sem nenhuma questão aparente, existente, né? Mas trazendo mais para o nosso tema, o aumento da ansiedade que existe por conta, né, desse cenário todo, eu fico pensando assim, que houve um aumento de sintomas que já existiam previamente, né? Então, pessoas que estavam mais ansiosas estão mais ansiosas. Quem tinha insônia relata mais insônia, né? Então, assim, como a gente está experimentando, vivenciando esses sintomas, que é a questão, né? O problema que eu vejo não é no sintoma em si, mas na intensidade. Né? Como que eu estou vivenciando isso? Como que eu estou experimentando isso? Né? Eu penso que um sintoma, seja ele físico ou no emocional ou mesmo nas relações, diz muito assim, um alerta. Né? Eu acho que assim, um alerta de que eu estou sendo muito unilateral ou estou me distanciando muito da minha essência, do meu dom, da minha vocação, de si mesmo, né? Eu acho que assim, um sintoma, uma crise é sempre uma oportunidade de mudança, né? A crise traz na sua essência essa potencialidade de mudar, né? Então eu vejo que isso, qualquer sintoma que aparece na nossa vida como forma de doença ou como forma de uma questão relacional ali, que também é um sintoma, né? Vamos pegar, por exemplo, uma briga de casal, né? Um sintoma daquele casal, seja qual ele for, né? Ou uma doença física, né? Vamos ficar no nosso tema, né? Que é a questão da ansiedade. Isso quer dizer alguma coisa para você, né? Então, assim, eu acho que a pergunta nesse momento mais interessante que deveria ser feita é assim, não é por que eu tô assim? Por que eu tô ansiosa? O que me fez ficar ansiosa? Mas assim, pra quê, né? Pra onde esse sintoma quer me levar? Pra onde que essa questão toda vai me levar para mudar? Mudar o quê? Né? Eu acho que esse momento de pandemia, de isolamento social, essa urgência fez com que a gente olhasse mais profundamente para dentro da gente. E essa crise não é só lá fora, é aqui dentro também, né? Dentro de casa, é dentro de cada um, né? E eu acredito dessa forma, se a gente puder vivenciar, experimentar essa ansiedade, esse sintoma, porque cada um vai vivenciar de um jeito diferente, né? Se eu falar, minha ansiedade é assim, 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 você provavelmente pode falar, minha ansiedade eu perco o sono, eu perco a fome. O outro vai falar, não, eu fico com muita fome, eu fico com o pensamento acelerado, outro eu fico cansado, eu fico agitado. Então, assim, cada um vai vivenciar de uma forma, né? Mas para quê?
para quê? A ansiedade de cada um, o sintoma de cada um, tá levando a quê? Né? Eu acho que esse é o exercício mais importante que a gente deveria estar fazendo nesse momento, né? Se eu não tiver talvez essa percepção para sair do lugar, para usar o aparecimento desse sintoma para me levar para frente, para minha própria evolução como pessoa, então não vai adiantar de nada, né? Eu penso mais nesse sentido, essa questão da ansiedade, como essa ânsia, né? Ansiedade, essa ânsia, essa preocupação excessiva com o futuro, que naturalmente, né, tá todo mundo vivenciando, ninguém sabe o que vai acontecer, mas tá todo mundo junto na mesma questão, né? Algo que uniu todo mundo. Mas como cada um vai experimentar, como é que você está experienciando isso? Não é nada agradável, né? Uma crise de ansiedade não é gostoso de sentir, mas também não é algo que tem que ser ignorado, que tem que ser silenciado ou anestesiado, que é o que muita gente faz, né? Mas eu acredito que tem que ser experimentado, vivenciado, falar sobre isso para poder dar um novo significado para a sua vida, um novo significado para as suas relações e um novo significado assim, por que eu tô aqui? Para que eu tô vivendo, né? Eu acho que se a gente aproveitar esse período para olhar para dentro de si, para vivenciar essas questões, essa e muitas outras questões, para poder evoluir, mudar, eu acredito que sim, aí sim terá adiantado de muita coisa, tá bom? Então eu fico por aqui e em breve eu volto com outros assuntos pra gente conversar, tá bom? Um beijo!